Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas vamos voltar um pouco para trás, porque eu acho interessante. Você deu uma explicação mais ou menos de como funciona o Congresso e o papel do presidente, enviar os projetos e tudo mais. Agora, até antes de começar, você estava contando uma história sobre um vereador que estava prometendo coisas que ele não poderia cumprir. Isso. Eu acho que a gente pode ilustrar com essa história, mas a gente pode entrar um pouquinho em cada uma das funções para entender, para o povo saber exatamente o que aquele cara que vai lá na TV ou vai no palanque, lá na rua dele, está prometendo, se aquilo faz realmente sentido. Pô, perfeito, cara. Então, vamos ilustrar aqui. Primeiro passo é o seguinte. Existe um negócio chamado Constituição. E o nome já está meio que dizendo que é algo que constitui, algo que cria. Então, é um conjunto de normas jurídicas que cria o Brasil. Diz exatamente o que é o Brasil e como o Brasil funciona. São as regras de como funciona o Brasil. Constituição. A Constituição diz que o Brasil tem 3 poderes, que são independentes, essa palavra é importante, independentes e devem ser harmônicos. Poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O judiciário, mais ou menos, as pessoas têm essa noção de como funciona. É a justiça. Deu uma pendenga com a lei, é justiça. Você achou que foi lesado num direito de uma lei, é justiça. A justiça é quem vai dizer se você realmente foi lesado ou não e tal. Então, e nós não votamos para esse poder. No Brasil, nenhum cargo do judiciário nós elegemos. Então, ok, mais ou menos compreendemos. Nós votamos para legislativo e para executivo. O executivo no município são os prefeitos. Nos estados, 26 estados e no Distrito Federal, são os governadores. E na União, a União aqui que eu quero me referir é o Brasil, é o presidente da República. Eles são os chefes do poder executivo. Debaixo deles tem outros membros do executivo que não são eleitos, são indicados por essas pessoas, né? Debaixo do prefeito tem secretários municipais, debaixo do governador tem secretários estaduais e debaixo do presidente tem ministros de Estado. Ok? Esse é o poder executivo. O outro poder é o poder legislativo, que nos municípios é a Câmara de Vereadores, são os vereadores que exercem o poder legislativo municipal. No estado são os deputados estaduais, através da Assembleia Legislativa. E na União, no Brasil, são os deputados federais e os senadores, que a gente deu um exemplo um pouquinho aqui atrás. A gente vai descer então para os estados. Nos estados nós temos o legislativo, que são os deputados federais, os deputados estaduais, desculpe. Os deputados estaduais, o papel deles, criar leis que valem no estado, e aí eles têm leis pertinentes ao Estado. Por exemplo, o deputado estadual não pode legislar sobre a ocupação do solo do município, isso é competência de vereador. O deputado estadual não pode legislar sobre aborto, que é costume, é competência da União. Não pode legislar sobre uma moeda. Então, o Estado não tem uma moeda própria, o Estado segue o real em todo o Brasil. Quem legisla sobre o real é o Congresso Nacional. O Estado não legisla sobre relações exteriores, o relacionamento do Brasil com outros países. Isso é competência do Congresso Nacional. Então, o Estado tem uma zona de competência limitada ali no Estado, ok? Polícia Civil, Polícia Militar, por exemplo, são responsabilidades do Estado. O ICMS, esse impostinho que você pode encontrar aí na sua conta de luz e ver o tamanho que o Estado morde, só olhar a conta de luz que está lá escrito, é competência do Estado. IPVA é Estado e algumas outras questões são estaduais. Os deputados estaduais legislam, criam leis, aprovam ou reprovam ou revogam leis de âmbito estadual e principalmente fiscalizam os atos e os gastos dos governadores. Cada Assembleia Estadual do seu governador correspondente. Então vamos pegar o exemplo do Estado de São Paulo, a Assembleia do Estado de São Paulo, os deputados estaduais, são 94 deputados estaduais, eles fiscalizam os atos do governador. O Estado de São Paulo tem aí mais ou menos 265 bilhões de reais de orçamento anual. Ou seja, todo ano o governador tem que gastar 265 bilhões, vamos assim dizer grosseiramente para o nosso cidadão aí entender. E quem vai fiscalizar como, onde, de que jeito o governador está gastando esse dinheiro são os deputados estaduais. O governador vai construir uma escola em tempo integral. Quem contratou? Como foi o processo licitatório? Qual foi a empreiteira? A empreiteira cumpriu o prazo? O material que foi usado foi exatamente aquele descrito no processo licitatório? E por aí vai. São detalhes que o deputado tem que fiscalizar para saber se está sendo bem gasto o dinheiro público. Esse é o papel dele. É para isso que o deputado é pago.
E bem pago, diga-se de passagem. No âmbito municipal, a mesma coisa. O chefe do Poder Executivo é o prefeito quem vai gastar o dinheiro, quem executa o orçamento, ou seja, quem vai construir escola, asfaltar a rua, construir a creche, o pronto-socorro, qualquer coisa que gaste dinheiro é o prefeito. Os vereadores, eles têm que aprovar leis municipais de competência municipal, ainda tem essa pegada. Ou seja, um vereador não legisla sobre união homoafetiva. É costume, é união, então é Brasília. O vereador falar em união homoafetiva, vereador falar em liberação ou descriminalização da maconha, vereador falar em aborto, é demagogia, está enganando o eleitor, está usando mal o dinheiro público. Ele pode usar, ele pode falar como cidadão, numa rede social. Agora, lá dentro da Câmara dos Vereadores é gastar o dinheiro do povo de graça, porque ele não está ali para isso, para ficar com conversa fiada, ele está ali para criar leis, aprovar, reprovar leis que vão valer no município, uso e ocupação do solo, sistema de transporte municipal, IPTU e uma série de outros detalhes que cabem, que são de competência do município. E, principalmente, fiscalizar os atos e os gastos do prefeito. Então, o prefeito vai lá construir uma creche, abre uma licitação através da Secretaria de Educação, abre uma licitação para construir uma creche em determinado bairro. Qual empreiteira foi contratada? Essa empreiteira doou na campanha do prefeito? Ela venceu, de fato, a licitação não foi direcionada para alguém, né, para ganhar aquela licitação? Não. O fornecimento de merenda escolar, de uniforme escolar, a compra disso, toda essa lógica que envolve dinheiro público, quem tem que fiscalizar é o vereador. Ele é pago para fiscalizar. Só que aqui, por exemplo, os vereadores, aqui em São Paulo, assim como em qualquer outro município do Brasil, cara, primeira coisa que eles fazem depois que eles são eleitos é procurar o prefeito, que também foi eleito, para querer cargo na prefeitura, para querer uma subprefeitura. Aqui em São Paulo a gente tem uma lógica de subprefeituras, e a subprefeitura normalmente é indicação de um vereador mais votado ali naquela região. Mas se o vereador indicar alguém para ocupar a subprefeitura, que é ele quem tem que fiscalizar, está entendendo a incongruência aqui? Ele vai fiscalizar os gastos da subprefeitura. Subprefeitura faz zeladoria, por exemplo, dos principais papéis da subprefeitura. Varrer rua, limpeza, esses matos, poda de árvore. Contrata empresa, mexe com dinheiro. Aí o vereador é quem vai fiscalizar se a subprefeitura está fazendo bem o trabalho. Só que aquele cara que está na subprefeitura é o sobrinho dele, é a irmã dele, é a mulher dele, é alguém da campanha dele, que ajudou muito na campanha, alguém de confiança. Você acha que ele vai fiscalizar mesmo? Não vai fiscalizar. Então ele alejou o legislativo municipal. Aquele vereador deixou de servir para aquilo para o qual ele é pago. Entende? Ele foi eleito para uma coisa que não está fazendo aquilo. Ele virou um despachante de luxo do prefeito. Porque é óbvio que o prefeito dar aquela subprefeitura para ele, ou uma secretaria, ou um cargo de diretoria e qualquer, nunca é um cargo só, sempre são mais cargos para os vereadores. O prefeito quer que aquele vereador seja base do governo, ou seja, ele apoia as decisões e as opiniões do governo. E aí você acabou de acabar com a democracia. Aí você tem um prefeito que manda do jeito que ele quer. Se ele tiver maioria dos vereadores na base dele, ele vai ser o tratoraço do jeito que ele quer, tendo a certeza de que ninguém vai fiscalizar o que ele está fazendo. E é aí que acontece os ralos da corrupção. É numa obra pública. Corrupção não é o prefeito abrir um cofre imaginário, meter a mão num dinheiro imaginário e pôr no bolso. Não é isso. É ele contratar uma empreiteira de um amigo dele, sem passar pelo devido processo de transparência licitatória. É ele contratar uma empresa de engenharia que vai fazer a operação tapa-buraco. Todo cidadão aqui em São Paulo conhece, provavelmente em outros municípios também. Aí ele contrata na licitação uma manta asfáltica para tapar um buraco de 15 centímetros. Imagina na sua cabeça aí, 15 centímetros. Aí contratou, fez a licitação assim, uma engenharia ganhou, legal, vai lá executar. Na hora de fazer a operação tapar buraco, eles colocam só 4 centímetros. Quem que tem que fiscalizar se realmente são 4, ou são 5, ou são 8, ou são 15? É um vereador. Mas se o vereador não está fazendo isso, aquela empresa vai colocar 4 centímetros, tá tudo certo, esse dinheiro que sobrou aí, que ela vai receber do município por 15, mas só gastou para colocar 4, ele vai voltar para algum político XYZ, que a gente não sabe quem é. Isso aqui tudo é hipotético, né? Isso no Brasil quase não existe. Enfim, e aí o vereador não fez o papel dele e o povo acabou pagando 2 vezes, porque esses 3 centímetros de manta asfáltica, depois de 3, 4, 5 chuvas, vão se deteriorar e vai de novo ter que ter uma outra licitação no outro ano, e assim vai rodando a roda da corrupção no Brasil, e é por isso que nós somos um país rico de povo pobre.